Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Boa aula! E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula de Biologia, eu sou o professor Sérgio, e hoje a gente vai falar da habilidade 30, das Ciências da Natureza e suas tecnologias. A habilidade 30 diz o seguinte: avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Bom, então, ações individuais, aquilo que eu vou fazer individualmente, ou aquilo que o governo pode fazer por todos, seriam ações coletivas, né? É importante, então, identificar se a proposta tem uma ação individual ou coletiva. E para ilustrar essa habilidade, a gente vai aqui para esse artigo de uma pesquisa da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, né? Que diz o seguinte, vamos ler? Quase metade da população brasileira está acima do peso. Percentual da população acima do peso de obesos aumentou nos últimos 6 anos. O desafio do Ministério da Saúde é estacionar a tendência de crescimento nos próximos 10 anos. O excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos 6 anos no Brasil. É o que aponta o mais recente levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, a proporção de pessoas acima de peso no Brasil avançou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. Então, como vocês estão vendo, né, essa é uma situação com grande importância de saúde pública que está relacionada com o aumento da obesidade. Esse estudo feito pelo Ministério da Saúde dá uma geral de como a população brasileira está, e aí eu chamo vocês a esse desafio. Propõe uma hipótese para explicar essa questão. Vou dar um sim. O que você acha? Coloca aí, marca aí. Qual hipótese que você tem para explicar essa questão? Por que a população brasileira tem ficado mais obesa? Por que tem esse aumento de peso? Qual hipótese que você tem? Segundo, quais seriam os hábitos da população brasileira que poderiam explicar esse resultado? E terceiro, o aumento das porcentagens de pessoas obesas e com excesso de peso atinge tanto a população masculina quanto a feminina? Você concorda com essa afirmação? E quais são as consequências, né, desse aumento de peso, do aumento da obesidade? Qual a consequência disso? Tanto o efeito individual para cada um, quanto o efeito coletivo para a saúde pública, os gastos do governo relacionados com as doenças, né? Então, essa é a reflexão que nós vamos fazer nessa aula aqui, ok? Muito bem, vamos lá. Segundo o estudo, o problema do excesso de peso entre os homens começa cedo, entre os 18 e 24 anos. 29,4% já estão com índice de massa corporal, o IMC, razão entre peso e o quadrado da altura, maior ou superior a 25 kg por metro quadrado, ou seja, acima do peso ideal. Você já calculou o seu IMC? Sabe exatamente como calcular? Dá uma olhadinha aqui. O IMC é o índice de massa corporal, ou índice de massa corpórea. É um referencial de classificação das diferentes faixas de peso, ok? Então é um exemplo aí, ó, de como calcular o índice de massa corporal. Hoje você pode encontrar, se você digitar no Google, por exemplo, IMC, você vai encontrar uma tabelinha onde você apenas coloca, preenche os seus dados e o resultado já sai prontinho para você. Então, olha só, uma pessoa de 80 quilos com 1,80 m, né, faz o seguinte: 80 quilos dividido por 1,80 m vezes 1,80 m, ou seja, é o peso dividido pela medida da altura ao quadrado. O resultado desse cálculo é de 24,69, ou seja, considerado normal. Então, o IMC é uma medida importante que se relaciona com essa questão, né, do excesso de peso, mas não é sozinha, ela não vai definir a saúde da pessoa. É fundamental vários outros exames que precisam ser feitos, com a medida da pressão, enfim, colesterol,
o conjunto desses exames é que vai definir a saúde de um indivíduo. E, logicamente, a gente precisa pensar, então, quais são as ações, né, de prevenção e quais são as consequências relacionadas com essa questão da obesidade, ok? Vamos lá no próximo. Aqui a gente tem a tabela do próprio IMC, né, dizendo o seguinte: o peso normal, 18,5, essa faixa entre 18,5 e 24,9. Acima disso, sobrepeso, 25, 29. 30, 34, obesidade grau 1. 35, 39, obesidade grau 2. E acima de 40, 40 e acima, já é o que a gente chama de obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, enfim. Então, o peso saudável equivale a essa faixa entre 18,5 e 24,9, o peso saudável de uma pessoa. Mas, como eu já disse para vocês, outros fatores, como a circunferência abdominal, a taxa de colesterol, também são importantes para essa medida, ou seja, para reconhecer se o indivíduo está ou não, como é que está a saúde desse indivíduo, ok? Bom, mas quais são as implicações e quais são as causas, né? Aquela hipótese que eu falei para vocês pensarem. Então, o que a obesidade faz com as pessoas? Quais são as consequências desse grave problema de saúde pública? Bom, por que a obesidade é um grave problema de saúde pública? Vamos lá. A obesidade, ela está diretamente relacionada com algumas doenças, né? Então é importante que as ações individuais e as ações governamentais, elas estejam integradas. Uma boa alimentação, né? A obesidade está diretamente ligada com problemas relacionados ao sistema circulatório, aos problemas cardíacos. E a gente sabe que hoje as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam seres humanos, né? Matam mais do que doenças parasitárias. É importante a gente entender que a prevenção disso, com a prática de esporte, deixar aí o sedentarismo, diminuir aí o nível de estresse, favorece demais essa qualidade de vida. Então, existem ações que são individuais, como melhorar a sua alimentação, praticar esporte. Mas existem ações que são governamentais, muitas vezes relacionadas com um processo de melhoria da informação para as pessoas, né? Melhorar o sistema de atendimento médico, o diagnóstico dessas doenças, aumentar a abrangência dos exames relacionados com esse grave problema de saúde. Bom, boas dicas para uma alimentação saudável, né? A gente pode pensar que além da prática de esporte, né, existem algumas dicas importantes que a gente chama aí de alimentação, do que a gente chama de alimentação saudável. Número 1, escolha sempre produtos integrais, né? O pão com farinha integral, aveia e farelos, evitando aí a farinha fina, aquela farinha mais beneficiada, a farinha de trigo. 2, limite a ingestão de açúcar, doces, né? E gordura, principalmente, frituras e tal. Então, esse problema, essa questão da alimentação. 3, consuma diversos tipos de vegetais, crus e cozidos, e pouca água. Em pouca água para preservar os nutrientes e o sabor. Exatamente nessa ideia de cozinhar os alimentos, ao invés de colocá-los em frituras, né? Muito bem. 4, escolha tipos diferentes de hortaliças, pois oferecem diferentes nutrientes, variando sabores, cores e textura. A gente olha aquele prato mais colorido, um prato com menos gordura, mas um prato com mais vegetais, mais folhas verdes, né? Um arroz integral, é claro, isso é fundamental, vai dar mais qualidade, mais disposição para a pessoa, diminuir o colesterol, aumentar o bom colesterol, diminuir o colesterol ruim, né? Número 5, utilize frutas como sobremesas, suco em lanches rápidos. Evitar o refrigerante, né? Quer dizer, de vez em quando, refrigerante, não tem problema, mas permanentemente não, sobretudo nas crianças. Então, consumir os sucos naturais, isso é fundamental. E na sobremesa, evitar os doces e tal, claro, sempre com equilíbrio, mas sempre uma fruta. Essas são as dicas. E número 6, inclua pelo menos uma fruta cítrica, exemplo aí, laranja ou limão, em seu cardápio diário. Então, são algumas dicas fundamentais, né, que vão fazer a diferença na vida das pessoas, coisas que são medidas individuais. Essas iniciativas individuais é que podem fazer a diferença. Mas existem algumas iniciativas governamentais relacionadas com a propaganda, ou seja, a disseminação dessas informações na televisão. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por um grande número de mortes, né? Então,
Como, ou seja, quais são os fatores de risco? O que nós consideramos como fatores de risco? Claro, a alimentação gordurosa é um fator importante para as doenças cardiovasculares relacionadas, por exemplo, com o entupimento das artérias, né, com a arteriosclerose e tal. Então, primeiro a gente tem aí a questão da alimentação. Segundo, o estresse. Diminuir o nível de estresse, aumentando a qualidade de vida, relacionando aí com atividade de esportes e tal. Terceiro, há uma questão muito importante que deve ser falada quando se trata do tabagismo, né? O fumo. Então, diminuir ou evitar o tabagismo é também um fator de risco violento para aparecimento de doenças cardiovasculares. É claro que existe essa coisa da predisposição genética. As doenças cardiovasculares têm um fator, têm um componente genético, mas ele não é preponderante. Existe um fator genético importante nisso, mas o estilo de vida da pessoa, que está relacionado com a alimentação, com o estresse, com o tabagismo, né, tem muito a ver. E a obesidade, ela contribui certamente para potencializar esse risco. No caso das mulheres, existe aí uma mistura que é um pouco complicada, que é a mistura de anticoncepcionais, de pílulas anticoncepcionais, né? A questão das pílulas anticoncepcionais relacionadas com alimentação mais gordurosa e tal. Então, evitar, nesse caso, fumo e pílulas anticoncepcionais. O tabagismo nas mulheres, quando misturado, quando relacionado, integrado com o uso de anticoncepcionais, aumenta muito, né, a possibilidade de problemas cardíacos, ok? Bom, quais são os nutrientes encontrados nas frutas e hortaliças para que seja recomendado o seu consumo frequente como fator de proteção? O que as frutas têm? O que as hortaliças têm que recomenda-se, então, o uso desses alimentos? Bom, na verdade, a gente pode pensar o que elas não têm. Gordura. Esse já é um bom passo. Mas as frutas, os legumes e as verduras, né, identificando aí como alimentos mais naturais, comparando com os alimentos industrializados, possuem vitaminas, muitos sais minerais e as fibras. A presença de fibras é fundamental, diminui aí a absorção das gorduras que o indivíduo ingere. Então, frutas, verduras e legumes representam uma forma saudável de alimentação e que a gente tem que manter, ou seja, um fator de proteção. Boas dicas para uma alimentação saudável ainda: ingira frutas com casca, a casca é rica em fibras, retire a gordura das carnes e a pele das aves, consuma peixe pelo menos uma vez por semana, prepare alimentos assados, cozidos e grelhados, evitando então as frituras. Nesse último slide, eu queria conversar com vocês que a relação com essa pesquisa que o Ministério da Saúde fez, né, procurou identificar estatisticamente o comportamento de um indivíduo. E aí a estatística deu no seguinte, vamos ver aqui. Fator de risco e proteção. Fator de proteção, consumo regular de frutas e hortaliças, 5 ou mais porções por dia, por semana, 30,9 dos indivíduos entrevistados. Consumo recomendado de frutas e hortaliças, 5 ou mais porções por dia, né, 20,2. E consumo regular de feijão, 5 ou mais dias na semana, 69,1. Ou seja, a população brasileira tem esse benefício de ter já a base da sua alimentação, uma alimentação mais saudável, que é o arroz e o feijão, né? Diferentemente da população da América do Norte, dos Estados Unidos, onde há já um hábito de comer uma alimentação mais gordurosa. O arroz e o feijão é um fator de proteção. E a gente vê aqui como que a população já tem esse hábito. Bom, e o fator de risco? O fator de risco, a gente tem aqui consumo de carnes com excesso de gordura. 34% da população diz ter consumido esse tipo de alimento. Consumo de leite integral com gorduras. 56,9%. Consumo regular de refrigerante 5 vezes por semana, 29,8%. Ou seja, a gente observa o seguinte, tanto carne, excesso de gordura, consumo de leite integral, gordura, e refrigerante é um consumo. Bom, fica aí então a nossa dica, né? A aula de hoje termina por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 90. Bom estudo e até a próxima aula!